5 peças para você conhecer o teatro político brasileiro. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês, justamente como o próprio título sugere aqui embaixo, 5 espetáculos, 5 peças teatrais que são muito emblemáticas para entender o que foi o teatro político no Brasil. Eu sei que esse tema não é tão familiar para todo mundo, mesmo porque teatro e, sobretudo, teatro político não é uma coisa que circula com tanta facilidade. A gente não tem acesso a esse tipo de informação, acaba caindo um pouco de paraquedas nessa discussão, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Por isso que não assistiram vídeos passados em que eu comentei teatro aqui no canal, nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2023, eu estou fazendo uma disciplina de teatro político, ou estava fazendo uma disciplina de teatro político lá na Faculdade de Letras. E o que eu vou tentar fazer nesse vídeo aqui é sistematizar, é escolher aí os espetáculos que mais me chamaram a atenção e que funcionam como pontos assim de destaque, né, para falar de um jeito mais simples, que são momentos-chave para a gente entender o que foi o teatro político no Brasil. Agora, um primeiro comentário é que isso se refere a um período muito específico de trabalhos, que vai ali mais ou menos do fim da década de 50 até a primeira metade da década de 70, de 58 a 74, né, para falar datas mais precisas. Então as peças que eu vou mostrar aqui, elas estão todas incluídas dentro desse período, que foi um período muito conturbado, de intensa atividade cultural, mas ao mesmo tempo prejudicado ali por conta da chegada da ditadura militar e da intensificação da violência, né, da sistematização de um modelo de violência e opressão e censura, enfim, essas coisas. Então vamos começar com esse primeiro espetáculo que eu já mostrei num vídeo de leituras feitas no mês, que é esse aqui, Eles Não Usam Black Tie. Nessa edição, que apesar de ser muito simples, como diagramação simplificada e tudo mais, ela é muito bonita. Eu acho essa capa lindíssima, por exemplo, né? Ela chama bastante atenção. Essa capa da Civilização Brasileira foi publicado por eles. Mas esse espetáculo de Gianfrancesco Guarnieri, ele é paradigmático. Ele é um espetáculo encenado pelo Teatro de Arena, a dramaturgia é assinada pelo Guarnieri, mas a encenação, a direção de atuação, etc., são feitos ali pelo Augusto Boal, mas num modelo de trabalho muito específico, em que quase que todo mundo fazia as coisas, né? Não existia muito essa divisão hierárquica entre esses aqui são os atores, esse aqui é o diretor, aqueles ali são os espectadores. As coisas nesse momento aqui, a peça sai em 58, é encenada em 58, as coisas começam a se embaralhar e o pessoal do Teatro de Arena, o Guarnieri, o Vianinha, o Augusto Boal, eles começam a tentar encontrar novas formas de trabalho. E essas novas formas de trabalho vão levar, entre outras coisas, ao Black Tie, né? O Black Tie, que é uma peça que pela primeira vez vai trazer para dentro do teatro brasileiro e para um palco, né, que recebe ali um público voraz e desejante de temas polêmicos, de temas sociais, vai levar para o palco o tema da greve e a vida dentro de um barracão, vai mostrar a dinâmica familiar de um barracão. É uma peça que, em termos gerais, ainda é extremamente assim, dura, vamos dizer assim. São 3 atos, existe uma ideia de continuidade da ação dramática, ou seja, as coisas são todas construídas em cima de um personagem que ganha destaque, que vai crescendo ao longo da peça, que é a figura do Tião, né, filho de uma família, de um barracão do morro e tudo mais, que está para se casar, a esposa está grávida, enfim. Esses dramas vão ser tematizados, a forma de construção ela é bem original. Essa é a primeira vez em que o drama familiar vai ser confrontado por uma espécie de drama social maior, que é o da greve. Então vale muito a pena ler essa peça de 58, e ele é uma boa porta de entrada, vamos dizer assim, para entender o teatro político no Brasil. A segunda peça que eu quero mostrar aqui, ela é um pouco anterior ao Black Tie e ela se inscreve numa espécie de mesmo procedimento, né? Ela é feita de uma forma muito parecida que o Black Tie é feito. O Black Tie, só para contextualizar um pouco, ele é feito lá na cidade de São Paulo pelo Teatro de Arena, que é um grupo célebre de lá, que eu comentei aqui. Agora, no caso dessa segunda aqui, a gente vai fazer um deslocamento para a região nordestina, né? E é um espetáculo muito famoso, imagino que se você ler o teatro, isso aqui está na conta, né? Que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, uma peça que mexe com os nossos afetos de toda uma geração que cresceu principalmente conhecendo ali o João Grilo e o Chicó, feitos pelo Selton Mello e pelo Matheus Nastergalli, né? Um filme emblemático feito pela Rede Globo, enfim.
O que chama atenção, né, no Alto da Compadecida, eu não vou perder muito tempo aqui resumindo esse espetáculo, que imagino que a maioria de vocês conhece. Os que não conhecem, amanhã o Ariano Suassuna vai estar puxando seu pé, ou melhor, de madrugada ele vai estar puxando o pé de vocês. É preciso conhecer isso aqui. Mas o que chama muita atenção nessa peça é a forma como ele justamente está coletando, faz uma espécie de função folclórica, né, de etnográfica, em que o autor, junto com outros ali idealizadores, vão coletar vários mitos, temas populares, canções folclóricas, para compor a peça. Então, uma peça feita assim como uma espécie de amarração. Eles vão juntar um monte de temas especiais ali da região onde eles estão para construir o espetáculo e levá-lo à cena, né? Então, por exemplo, teatro de marionetes é uma coisa que vai aparecer aqui com muita força, né? O Mamulengo, teatro de bonecos lá do Nordeste. Isso é um ponto, né? Um ponto de encontro aí com a própria comunidade, com os próprios espectadores. A partir disso, né, esse teatro consegue estabelecer um contato muito mais forte e efetivo com vários públicos, né? Não só com o público teatral tradicional, vamos chamar assim, esse público burguês, né, no fim das contas, que vai ao espetáculo, senta nos grandes teatros e assiste às enormes tragédias, né, as tragédias clássicas, gregas, enfim. Esse tipo de dramaturgia, ela segue um sistema um pouco diferente, porque ela bebe de fontes diferentes, né? Uma coisa que é só um comentário assim, à parte, né, sobre o Ariano Suassuna, é que é engraçado como que o teatro dele está concentrado num momento muito específico. Assim. Ele basicamente escreveu num lance de, 10 anos, toda a sua dramaturgia. Todos os espetáculos, as peças que ele escreveu ao longo da vida estão concentradas nesse período. E depois disso ele vai fazer outras coisas, né? Vai inclusive mudar a sua visão sobre o político. Mas no tempo em que ele está escrevendo o Alto da Compadecida, ele está participando ali ativamente de movimentos como o MCP, né, que é o Movimento de Cultura Popular, Movimento Popular Nordestino, o Movimento de Cultura de Pernambuco, enfim. O MCP é uma dessas duas coisas. Agora me fugiu de fato o que a sigla significa. Mas o que interessa é esse tipo de movimento, muito parecido com o Centro Popular de Cultura, os CPCs, né, que também vão surgir ali na fim da década de 50, começo da década de 60, eles têm essa proposta de aproximação do grande público. Né? Eles não querem ficar restritos àquela caixa cênica, né, ao espaço teatral tradicional. Eles querem descobrir não só novas formas de produção, novas formas de teatro, né, mas querem entrar em contato com novos públicos, querem mostrar o seu teatro para novos públicos e querem aprender com esse público novas formas de fazer teatro. Enfim, com isso eu fecho esse grande parêntese e a gente passa para a próxima peça. Mais uma vez se trata de um livro que eu já mostrei aqui em outros vídeos, em vídeos anteriores, que é esse aqui, O Melhor Teatro, de Oduvaldo Viana Filho, organizado pelo Jan Michalski. E a peça que eu queria destacar desse livro aqui é especificamente o Mão na Luva. Mão na Luva, que é uma peça que sai nesse livro, mas que é uma peça extremamente experimental, e ela vai ser publicada póstumamente. O Vianinha, o Oduvaldo Viana Filho, ele vai morrer em 74, se não me engano, o ano da morte dele, e essa peça, Mão na Luva, ela só vai ser publicada depois. Ela é uma peça extremamente curiosa, porque ela foi escrita imediatamente depois do golpe, no lance ali de 64, entre 64 e 66, 67. Então, uma peça que vai ser escrita e engavetada junto com outra, que é Moço em Estado de Sítio, também do Vianinha. E essas peças, elas são curiosas e interessantes para entender o teatro político brasileiro, porque elas mostram um estado de melancolia. Essas peças desse momento que eu mostrei antes, o Alto da Compadecida e o Eles Não Usam Black Tie, ele é de extrema positividade, vamos dizer assim. O pessoal está inventando novas formas de lidar com a cultura, de lidar com o político, de fazer transformação social. É o tempo, inclusive, em que celebridades, pessoas ali como Paulo Freire, vão aparecer, ou o próprio Augusto Boal, começam a desenvolver suas técnicas, tanto na pedagogia quanto no teatro. Então é um momento de efervescência cultural e de invenção de novos modelos. Só que, quando chega o golpe de 64, o golpe civil-militar de 64, o teatro, sobretudo, o teatro é uma das vezes que vai ser extremamente impactada, porque vai ter justamente esse canal, esse contato com novas formas de produção interrompido. A ditadura imediatamente vai atacar, sobretudo, os estudantes e os trabalhadores. Assim, essas duas
essas duas esferas ali que estavam ganhando poder, elas acabam sendo assim interrompidas, né? Elas são censuradas imediatamente depois do golpe. E o Vianinha, né, vai escrever a sua peça Mão na Luva e também O Moço em Estado de Sítio nesse contexto de interrupção de um projeto. Ele já estava envolvido com o Centro Popular de Cultura, já havia acontecido uma outra peça que eu acho que também é muito importante ali dessa fase final da década de 50, que é A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, também do Vianinha, né? Mas essas peças, enfim, elas são interrompidas, né? Esse projeto é de fato interrompido e o que acontece é uma tentativa de interpretação do momento, né? Com esses espetáculos, o Vianinha vai tentar entender o que está acontecendo, entender onde aconteceu o corte. É muito curioso que o fato de ter tido esse trabalho interrompido faz com que a maioria dos grupos teatrais que estavam em atividade ali e que tinham uma abordagem extremamente política, como o Teatro de Arena, o Grupo Opinião, que depois vai se formar, né? Ali em 64 se forma o Grupo Opinião, também o Teatro Oficina, que é o próximo que eu vou comentar aqui. Todos esses grupos são obrigados a meio que reinventar, né, ou dar um passo atrás com relação aos seus projetos. Então eles vão voltar a modelos teatrais um pouco mais fechados, né? Nesse primeiro momento do golpe, eles voltam para a caixa cênica e voltam a ter que interpretar espetáculos, fazer peças dentro de um espaço mais restrito, né, de uma caixa fechada, de um lugar institucionalizado, porque a ditadura estava impedindo que eles atuassem na praça, na rua, na feira, enfim, eles não podiam ocupar esses espaços diversos. E o fato de ter se deslocado mais uma vez para dentro desse ambiente fechado faz com que nasça uma espécie de autocrítica, né? O tema principal do teatro desses caras, né, do Vianinha, por exemplo, nessas duas peças que eu citei, vai ser a própria condição do pensamento de esquerda e do pensamento político no teatro brasileiro. Ele vai ficar tentando entender quem são os agentes do teatro, o que foi interrompido de fato e por que essa interrupção é tão dramática para o próprio teatro, para aquela construção, para aquela linha, né, de construção que estava sendo desenvolvida. E dando continuidade a essas transformações e a esse, vamos dizer assim, a essa autorreflexão dentro de um pensamento teatral de esquerda, é que vai surgir ali o projeto tropicalista no teatro. O projeto tropicalista no teatro, que tem ali um de seus emblemas, a encenação do espetáculo Rei da Vela, que é esse aqui que eu vou mostrar agora, também numa edição muito bonita, que é da editora Globo, né? Essa edição aqui da obra completa do Oswald de Andrade me agrada demais, todos os livros. Mas enfim, o Teatro Oficina, encabeçado pelo José Celso Martinez Correia, né, dramaturgo, diretor, artista, entusiasta, xamã, ele gosta de se chamar de tudo isso. Ele vai encenar lá no fim de 60, em 67, esse espetáculo do Oswald de Andrade. Uma peça do Oswald de Andrade que é muito antiga, né, que ela foi publicada em 37, escrita em 1936 e publicada em 1937. Ou seja, ela só vai ser encenada 30 anos depois de ter sido concebida, né, pelo seu autor. É muito importante enfatizar essa distância entre dramaturgia e encenação, porque ela vai assumir sentidos diferentes, né? No momento em que o Oswald de Andrade está publicando isso aqui, existe todo um contexto ali varguista, né? Ele está extremamente crítico ao projeto varguista no Brasil. Nesse momento, o Oswald de Andrade já tinha se filiado a grupos ali comunistas mais radicais, já tinha uma visão mais transformativa e revolucionária para a sociedade brasileira. E quando isso volta lá em 67, ganha um novo sentido. O Rei da Vela passa a ser uma espécie de alegoria para o fracasso dos projetos de esquerda, né? Para o fracasso do que estava sendo feito dentro da esquerda até então. E isso, é claro, não é uma espécie de constatação do fracasso para ficar na mesmice. É uma forma de apontar e tentar propor alternativas, né? É falar assim, olha, a crise dentro da esquerda passa por aqui, por aqui e por ali. E como é que a gente pode transformar isso? Como é que a gente pode sair dessa chave e inventar uma nova alternativa? A crítica do Rei da Vela ela chega um pouco nesse sentido. É claro que uma linha do teatro brasileiro e do teatro político brasileiro não vai admitir essas coisas, né? Ele vai achar, na verdade, extremamente prejudicial. Como se o Rei da Vela, encenado pela Oficina, tivesse querendo propor uma separação, né, da ideologia de esquerda no Brasil. Como se houvesse uma dissidência interna dentro da própria esquerda
e havia de fato, só que muitos deles não reconheciam esse como um momento propício para fazer isso. E aí isso gera uma tensão e cria linhagens políticas diferentes dentro do Brasil. Outra coisa que esse salto temporal de 30 anos, né, leva a pensar é como que é difícil estudar teatro. Né? O teatro, eu já comentei isso em outros vídeos também, comentando sobre dramaturgia, ele acaba sendo uma arte meio multifacetada, ou melhor, né, com múltiplas frentes, com várias faces, vários projetos, várias artes dentro de uma mesma arte, e isso deixa muito difícil a apreensão do objeto, né? Deixa muito difícil a nossa leitura. Sempre que a gente vai ler um espetáculo teatral, sobretudo esses teatros de contexto, teatro político, por exemplo, né, a gente precisa acessar a materialidade histórica. A gente precisa tentar entender qual que é o tempo, qual que é o período, o que estava acontecendo. E é por isso que ler essas peças, né, exige da gente também um movimento de estudo, né, de contextualização. Eu, por exemplo, né, quando eu estou lendo esses espetáculos, eu gosto de olhar, né, dar uma passagem, uma passeada em livros como esse aqui. Eu vou mostrar só o volume 2, que é a História do Teatro Brasileiro. Toda peça que você quiser ler, que você tiver interesse do teatro brasileiro, passe por esse livro aqui, porque ele vai te dar um embasamento e vai te contextualizar. Vai mostrar em que momento que a peça saiu, o que os seus elaboradores, o diretor, os atores, a companhia estavam concebendo em termos de projeto. Isso ajuda a gente até a entender um pouco o que é a peça e por que ela está sendo encenada, né? Sobretudo peças como essa do Oswald de Andrade, que são encenadas tanto tempo depois. Outro livro que eu gosto bastante para ler esses espetáculos de São Paulo, sobretudo, né? O Black Tie, o próprio Oswald de Andrade, né? O Rei da Vela e o Oswaldo Viana Filho, é esse aqui, 100 anos de teatro em São Paulo. Não gosto tanto da perspectiva do Sábato Magaldi. Eu acho que o Sábato Magaldi é um crítico que acaba sendo muito careta e conservador. Isso fica muito claro assim, na forma como ele aborda determinados objetos teatrais. Mas é um livro que, né, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, porque é um calhamação bonito, né? Livro grosso, né, gente? Livro grosso tem o seu lugar também, né, nas prateleiras. Mas esse livro é muito bom porque ele justamente dá um contexto do que estava acontecendo, em qual momento que apareceu aquele espetáculo no ciclo paulistano e paulista, que é extremamente efervescente, né? Existe ali muita coisa acontecendo em São Paulo nesse momento. No Brasil inteiro, né? Mas aqui, no caso dessas peças, em São Paulo. A última peça que eu quero mostrar para vocês não é do teatro brasileiro, mas é do teatro político, que é essa aqui, né, A Vida de Galileu, ou Uma Encoragem, ou mesmo Os Fuzis da Senhora Carrár, né, esse espetáculo do Bertolt Brecht. E por que eu estou mostrando essa peça, ou esse dramaturgo, que não é brasileiro nessa lista de livros? Porque o Bertolt Brecht vai ser um dos grandes expoentes do teatro político no mundo. Ele vai ser uma das referências principais para pensar o teatro político no Brasil. Então, ler as peças do Brecht, entender o dispositivo, né, a forma teatral que o Brecht inventou, que ele chama de teatro épico, é muito importante aí para entender como que o teatro político brasileiro vai funcionar também. Mesmo porque muitas das técnicas que o Brecht está desenvolvendo vão ser adotadas no nosso teatro. O Brecht, por exemplo, vai dar um lugar muito especial para o amadorismo dentro do teatro dele. O amadorismo como uma espécie de projeto, né? É preciso aceitar e admitir o amadorismo para que os espectadores, né, as pessoas para quem a gente está mostrando, também queiram atuar, também queiram fazer parte dos projetos teatrais e intervir ao mesmo tempo no teatro e na sociedade. Então é uma perspectiva assim, capital, muito importante. Eu mostrei esse livro em especial, né, o volume 6 do Teatro Completo da Paz e Terra, que está aqui atrás, vocês podem ver aqui o teatro completo dele. Vale a pena demais ter essa coleção de peças, mas eu estou mostrando esse em especial porque eu, no momento, estou lendo A Vida de Galileu e Uma Encoragem mais uma vez. São peças que eu gosto assim demais, eu sou apaixonado por elas, o que é até errado para ler Brecht, porque a gente tem que ter um distanciamento, uma visão crítica, mas, enfim, são peças que eu acho maravilhosas, que são muito boas e que, sobretudo, fica como indicação, elas condensam, dão conta de mostrar o quanto, né, funciona o teatro brechtiano e como ele funciona, né, até onde ele vai, quais são as propostas estéticas adotadas por ele. Com isso eu encerro esse vídeo, pessoal. Agradeço, como sempre, por você ter assistido, por você ter sobrevivido a esse vídeo até aqui.
deixe seu comentário, deixe aquele like, clique lá no blog do Duras Letras, acesse o nosso conteúdo do blog também. Esse é um pedido que eu vou começar a fazer aqui. O blog estava um pouco parado, mas a gente vai voltar a plenas atividades nele, né? Então peço que você, sempre que tiver oportunidade, abra lá, confira os conteúdos. A gente sempre está publicando contos, poemas, comentários críticos sobre coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta também, sobre as polêmicas que estão acontecendo no universo literário. Então eu deixo aqui um convite para que você acesse o nosso blog e venha comentar lá também. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.